Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu queria trazer um tema que as pessoas tendem a esquecer. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nossa pregação vai aqui em Êxodos, capítulo 3, nos versículos 7 e 8. O meu objetivo aqui é consolador, fazer com que vocês, crentes, possam ser fortalecidos com essa palavra e que vocês tenham a certeza que Deus está atento, Ele está vendo o que você está fazendo, as suas dores, as suas cruzes que vocês estão carregando e, mesmo assim, Deus está no controle. Ele está presente e agindo mesmo em meio às dores, às aflições. Acho válido trazer uma introdução aqui para o nosso contexto. Já aqui em Êxodo, o povo de Israel ele já era oprimido pelo Egito. Então, sofrimento, escravidão, dor, todas essas coisas, elas faziam parte da rotina dos israelitas. Mas Deus não estava ausente. Deus tinha um propósito especial ainda para eles. Moisés estava no deserto, mas Deus tinha um outro plano. Ele iria mudar a história de Israel com aquele homem. Ele iria transformar o povo de Israel. O Senhor, ele se revela como presente e atuante, mesmo que aqui ele esteja nas sombras, mas ele permanece atuando. Acho justo ler até do começo de Êxodos, para ter um contexto ainda maior. Êxodos, capítulo 3, versículo 1, diz: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Duas verdades estão presentes aqui. Primeiro, o rebanho não era de Moisés, era de seu sogro, Jetro. Segunda, o monte não era de Moisés, era de Deus. O que Moisés tem aqui? Ele tem a sandália que Deus manda ele tirar, porque o lugar que ele vai pisar é uma terra santa. E isso a gente vê no versículo 5. Seguindo posteriormente, o verso 2 diz: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A sarça pegou fogo e não se consumiu. O que a gente pode compreender é aquele coração, o coração de Moisés. Ele permanecia pegando fogo. Ele arde pela presença de Deus. É uma coisa que nós precisamos prestar atenção, porque ele não arde somente pela presença de Deus, mas pelo chamado de Deus. E a razão pela qual a sarça não se consome pelas chamas é porque Deus está no controle. A razão é que Deus tem um plano. O verso 4 nos diz: Vendo o Senhor que ele se voltava para ser, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés! Ele respondeu: Eis-me aqui. Mais outra lição aqui nós podemos ter. Deus chama o nome de Moisés 2 vezes. Isso significa que ele quer chamar a atenção de Moisés para o que ele vai falar. E no verso 6, a gente ainda vai ver. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois temeu o olhar de Deus. Ou seja, Deus, ele não esquece da história. Muito pelo contrário, ele valoriza a história.
Deus é aquele que faz a promessa, sustenta a promessa e vai cumpri-la. Se ele fez uma promessa no passado, pode ser 400 anos atrás, ele vai cumprir. Ele valoriza a história e ele não vai se esquecer. Baseado nessa leitura que eu fiz, Deus vai revelar a Moisés em torno de 4 ações divinas que mostram como Deus está no controle de tudo. Dito isso, na pregação de hoje, quero falar que Deus está no controle de tudo. E vai ter 4 lições que a gente vai pegar. Primeiramente, nossa primeira lição. O Deus que está no controle observa. No versículo 7, a gente viu o seguinte: vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Baseado nessa pequena frase, vamos puxar algumas interpretações sobre isso. Deus vê a dor que ninguém mais enxerga. Nada escapa do olhar do Senhor. Seu ver é diferente do ser humano. Ele vê tudo, não o exterior, não somente o exterior, mas também o interior. E vê também a intenção do agir. Mesmo no silêncio, ele está observando. Podemos ver que ao longo da história, Deus tem feito ações. Aqui em Gênesis, Deus ele viu Agar no deserto e abriu seus olhos para o poço da provisão. Em 1 Samuel, Deus viu a oração de Ana no templo e a entregou um filho. 1 Samuel também temos outro. Deus viu o coração de Davi e ele estava lá com as ovelhas. E assim ele ungiu como rei. E tem outros momentos ao longo da história bíblica que também citam, tem mais exemplos. Portanto, se você se sente esquecido ou invisível, a palavra que você tem aqui hoje é que Deus vê cada lágrima, cada luta, cada injustiça que ocorre, mas Ele não se esqueceu de você. Ademais, acho válido ressaltar aqui como nosso segundo ponto que Deus nos ouve. Ele está no controle e Ele escuta. Voltamos para o verso 7. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus ouve aquela oração sincera, mesmo no meio do desespero. Seu ouvido está aberto para o clamor das pessoas justas. E quando nós não conseguimos palavras, Ele ouve até os nossos gemidos. Cada súplica sincera chega ao trono da graça. E mais uma vez, eu quero listar momentos em que isso é evidente. Aqui na Bíblia, Gênesis, Deus ouviu o clamor de Ismael e enviou socorro no deserto. 1 Samuel, Deus ouviu o voto de Ana e transformou aquelas lágrimas daquela mulher em uma resposta. Ele ouviu Elias, ouviu Jonas e, por isso, quero que você continue orando. Mesmo quando parece que nada muda. O céu está lhe ouvindo. Deus está escutando. Deus recolhe cada clamor e vai agir no tempo correto. Preciso também frisar o conhecimento, o nosso terceiro ponto. O Deus que está no controle conhece. Versículo 7, também temos aqui. Conheço-lhe o sofrimento. Vamos interpretar novamente. O Senhor conhece de forma profunda e pessoal. Deus não vê e ouve, Ele sente. Conhecer aqui significa ter empatia, ter compaixão. Jesus também conhece as nossas dores. Acho justo até mencionar
o que Salmos 139, no seu primeiro versículo, vai falar. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Não é uma coisa aleatória. Tem um sentido, tem uma razão. Se voltarmos e olharmos ao longo da Bíblia, sim, eu irei fazer essas conexões, essas pontes. Porque a Bíblia é um livro atemporal. É importante lembrar disso. O que acontece no passado tem consequências no futuro. A gente pode sempre fazer um nexo. O que está no Velho Testamento influencia no Novo Testamento. Vamos aqui. Deus conhece Ana em sua angústia. Antes mesmo dela já falar, ele já tinha visto tudo, ele já tinha ouvido tudo. E ele conhece. Deus também conhece Gideão, a sua coragem, e ainda assim o escolhe como líder. Também conheceu Jeremias, conheceu muitas outras pessoas. O que eu quero que vocês entendam, a partir desta lição, nós não estamos sozinhos em nossas aflições. O Deus que nós cremos, Ele conhece as nossas angústias, as nossas dores. E é o mesmo do passado que consolou aquelas pessoas, Ele também nos consola atualmente. E, sobre esta óptica, o Deus que está no controle, Ele desce. Versículo 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus, vamos interpretar, Deus ele não apenas vê, ouve e conhece, mas ele entra em ação. Ele não fica apenas nas sombras. Ele não vê o seu sofrimento e diz, deixa ele sofrer. Ele procura uma solução no momento ideal. Ele não vai apenas observar do céu. Ele vai agir aqui, na terra. Descer significa envolver, interferir, intervenir com poder. Ele desceu aqui para livrar o povo de Israel, que sofria. E ele ouvia, ele sentia, e ele conseguia observar isso. O Deus que desceu para agir naquele tempo, também desce para agir nos tempos de hoje. Ele está ainda na história. Ele pode salvar, curar, libertar e restaurar. Em resumo, como conclusão da nossa pregação, eu quero trazer que Deus, ele viu, ouviu, conheceu, desceu. E termino essa pregação dizendo que o mesmo que ele fez de ver, ouvir, conhecer e descer, ele faz em teu favor. Ele está vendo cada coisa que ocorre em sua vida. Não existe uma dor ignorada, uma oração desprezada ou sofrimento esquecido diante dele. Não existe isso. Se você vive em momentos difíceis, confie em Deus. O que eu quero que você compreenda é que não existe momentos em que Deus irá negar a sua existência. Ele permanece, ele tem o controle da sua vida. Administre essa palavra e traga para aquelas pessoas que estão sofrendo. Muitos cristãos hoje em dia, eles têm este problema de não confiar em Deus, de não crer que Deus está no controle das coisas. Se houve uma pandemia na Terra, estava no controle de Deus. Se houve algum problema na sua vida, tudo está no controle de Deus. Não há uma coisa
que ele deixa passar despercebida. Ele não vai ficar negando a sua existência. Ele não vai ficar tirando a sua face de você. Ele não vai ficar virando as costas. Do mesmo jeito que ele intercede pelos israelitas no Egito, ele intercede pela sua vida. Você apenas precisa crer e confiar, porque no momento certo, Deus irá agir. Se o momento certo ainda não chegou, não desista. Persevere. Prossiga. Continue. Pode ser doloroso, pode ser ruim, pode ser chato, pode doer, mas não desista, porque Deus não desistiu de você. Então por que você vai desistir dele? Venha, abram os seus corações, a sua mente e orem comigo. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Eu agradeço, Senhor, porque você continua a nos escutar, a nos ver, a nos conhecer e a descer aqui para nós. Por não nos abandonar, embora nós tenhamos cometido tantos pecados, que você continua aqui para nós, nos livrando, Senhor, das garras do mal. Que você vai nos livrar no momento ideal. Sempre devemos confiar em Ti, Senhor. E eu te agradeço por essa opção. Eu te agradeço pela sua proteção. Senhor, por favor, que você possa fazer os nossos irmãos desmotivados, desencorajados, também receberem essa palavra. Que eles possam encontrar, Senhor, nessa pregação, um fogo, uma chama para continuar ardendo. Assim como aquela sarça que pegou fogo e não se consumiu. Que eles permaneçam com o coração assim, em chamas. Dito isso, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tem feito por nós. Nos faz mais fortes a cada dia. Em nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém.